Bom dia, bom dia, bom dia. Meu nome é Ingrid, bem-vindo a essa live, a primeira live de 2021, a primeira de muitas, assim, espero. Espero que vocês curtem esse momento. Eu estou numa expectativa boa desse ano e espero que realmente muita coisa boa aconteça. Eu quero falar um pouquinho, como esse canal é muito novo, deixa eu ver aqui o som. Como esse canal é bem novo, vamos dar uma ajeitada aqui. Eu quero falar um pouquinho sobre mim e sobre o propósito desse canal, né? Para aí a gente poder estar entrando no nosso tema de hoje, que é por que as empresas ou negócios morrem. E às vezes não é por uma questão técnica, não é por uma questão de falta de planejamento, não é por causa da pandemia, não é por causa de problemas com concorrentes, né? É algo bem mais profundo. Bem, meu nome é Ingrid Wernick, eu sou advogada especialista em varejo, tenho mais de 25 anos de experiência nisso, então mexer com trabalhista, consumidor, contratos de locação, né, contratos, essa relação, né, das empresas de varejo com o mundo dos shoppings, né? Então eu tive muito sucesso nisso, tive clientes, eu tenho clientes de mais de 24 anos, tive algumas premiações e a empresa para mim, a empresa entendendo aqui, empresa, não só aquela empresa grande com vários funcionários, né, com várias lojas, não. Eu falo aqui de empresário e empreendedor, desde uma pessoa com um personal training, alguém com um escritório de advocacia, com um escritório de terapeuta, uma clínica de estética, um salão de beleza, uma academia de ginástica, enfim. E também aquele de uma loja grande, uma loja cheia de pessoas, de filiais, né? Não importa o tamanho. Eu acredito que o empresário e esse empreendedor, primeiro ele é o herói, né? Fala uma filha de empresários. Infelizmente ele já foi falecido. Então eu sempre mexi na advocacia com esse empresário, né? Com essa pessoa que para mim é verdadeiramente um herói. Então na advocacia eu obviamente acabei me voltando para o mundo empresarial, me especializei em varejo, como eu falei, então nessa relação de varejo, né, de compra, porque varejo tem coisa que está com o público, quando você cria e faz e desenvolve, isso tem um time bem diferente. E há 3 anos atrás eu descobri a área de desenvolvimento humano. A turminha chegando aqui, sejam bem-vindos, Simone, Copenhague de Vinhedo, seja bem-vindo. Bom dia para vocês. E há uns 3 anos para cá, eu me descobri como especialista em desenvolvimento humano, mais focado nas constelações familiares. E não foi diferente eu acabar indo para a vertente das constelações organizacionais, que nada mais são do que a aplicação das leis sistêmicas, desse pensamento sistêmico em organizações. E mais uma vez, aqui eu estou falando de organizações, desde um salão de beleza, desde alguém que é autônomo, desde que faz comida em casa para vender para fora, todos, uma amplitude disso. Nós estamos falando de pessoas que geram negócios, que geram business, que de alguma, não importando o tamanho, tá atuando. E as leis sistêmicas, né, nós temos, elas vigoram na vida da gente, na vida da companhia, independente de conhecermos ou não, né,
de uma forma plena. É mais ou menos como a lei da gravidade. Se um bebê acabou de nascer lá, o médico tirou ele da barriga da mãe e ele não sabe nada, nem tem consciência, tá com aquele minuto de vida, a lei da gravidade já atua com ele. Se o médico for lá largar ele, vai cair no chão, né? Com a criança, conosco, as leis sistêmicas são exatamente do mesmo jeito. Não importa se você conhece, se você acredita, se você sabe, se você não sabe, não importa, elas vigoram. E são 3 leis sistêmicas: a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio de trocas. Eu não vou falar dessas leis hoje eu vou falar realmente porque os negócios morrem. O canal vou ter essa live, vai ter muita informação sobre essas leis sistêmicas e o que acontece quando a gente infringe essas leis. Tem consequências, são os emaranhados, e como empresário, como alguém que está nesse universo de troca, de negócios, de gerar riqueza, é fundamental conhecer cada um deles, né? Saber exatamente como essas leis se aplicam na vida da empresa. Há alguns anos está tendo um movimento de enxergar que a empresa, a organização, e mais uma vez, não importa o tamanho dela, ela possui alma. Você tem um movimento aí falando sobre conexão com os empregados, a busca da qualidade do trabalho dos empregados. Por exemplo, existe uma pesquisa que mostra que um dos motivos do surgimento da síndrome de burnout, que é aquele estresse para o trabalho excessivo, né, que a pessoa fica entre colapso, né, de tanto estresse, ele se deve menos à quantidade de trabalho e mais à qualidade do ambiente de trabalho, à qualidade do trabalho que a pessoa exercia. Então, tudo isso a gente está falando de alma na empresa. E alma aqui eu vou falar dessa conexão, dessa liga, né, que faz o negócio mexer, criar, ter dinâmica, ter criatividade. E quando a gente fala de alma, ela é tão fundamental que você percebe quando uma empresa está com alma ou quando uma empresa não está com alma. E aqui eu não vou falar, gente, eu não vou falar de uma coisa etérea, não estou falando de espiritualidade, sabe, assim, uma alma, um ser que incorpora na empresa, não. Eu estou falando dessa conexão, dessa energia que existe dentro da empresa, com as pessoas, com o produto, com o cliente, com o ambiente, com tudo isso que gera essa dinâmica de vida, e produtividade. E quando a empresa perde essa alma, ela se esvai. Então, às vezes, você já deve ter visto, assim, você já viu, assim, algumas situações, isso acontece em shopping, às vezes em ambientes, você vê 2 estabelecimentos, né? Vamos lá, 2 barzinhos. Eles vendem mais ou menos a mesma coisa, eles têm mais ou menos o mesmo estilo, o atendimento dos garçons é positivo em ambos, eles fazem a mesma propaganda, e aí você vê um tá lotadinho e o outro tá vazio. Falta alma nesse que tá vazio. E se você for olhar o dono do negócio, você vai ver que realmente ele está sem energia, sem alma para gerar alma no negócio desse. Você vê às vezes lugares, né, assim, perfeitos, lindos, uma decoração linda, uma loja toda bem planejada, né, um produto bom, um preço legal, tem um marketing legal e a loja está vazia, né? Vazia. O negócio não tem alma.
Então, hoje a gente vai falar justamente de um dos motivos que fazem os negócios morrerem. E aqui eu não estou falando do negócio, dos motivos técnicos, tá? A ausência de planejamento, não investir em marketing, não ter pessoas qualificadas, não ter um bom atendimento. Bem, isso mata qualquer negócio, tá? Só que tudo isso está na esfera em que o dono do negócio pode controlar, as pessoas dentro da empresa podem controlar. Então está nesse leque. E quando está nesse leque, eu não vou falar sobre isso. Isso tem muito curso de administração, muito curso de gestão, muito suporte para esse tipo de situação. Eu vou falar justamente desse lugar sistêmico, desse lugar da alma do negócio. E para isso, eu vou trazer a ilustração de uma constelação. Essa constelação eu não vi. Eu não fui consteladora, não fui eu a representante. As constelações que eu trago aqui, ou eu fiz como consteladora, ou eu fui representante, ou eu vi em algum lugar. Então eu altero os nomes, altero um pouquinho o contexto, para quê? Para mostrar para vocês, ilustrar a situação e preservar as pessoas que foram consteladas, os negócios delas. O intuito aqui é estar na ilustração mesmo desse movimento. Gente, eu vou fazer aqui, eu vou fazer uma dramatização pela primeira vez. Vamos ver se dá certo. Tá aqui o meu campo, campo de constelação. Quando a gente faz uma constelação com bonecos, né, ou com âncoras, a gente realmente separa um ambiente para ele ser o nosso ambiente de constelação, né? O nosso ambiente onde o campo morfogenético traz as informações. A constelação organizacionais tem 3 funções: trazer informações, reorganizar, né, o contexto da empresa, da relação, a partir dessas informações, e trazer conciliação. Conciliação não precisa ter necessariamente um litígio, né? Mas a conciliação é aceitar alguma situação, aceitar a sua posição, aceitar a sua história, aceitar a sua ancestralidade. Então você tem todo esse ambiente que traz a constelação, seja familiar, mais especificamente a organizacional. Vamos lá na aguinha, porque a aguinha é bênção, né? A gente não sei se está muito calor aí, mas aqui em Vinhedo está muito quente, muito quente. Então vamos lá. Tinha a pessoa que veio, né, constelar, ele reclamava o seguinte, que ele não conseguia cobrar das pessoas, seja do colaborador, seja do cliente, ele não conseguia cobrar em equilíbrio do que ele estava tendo. Ele tinha muita dificuldade de dizer não. Era uma empresa de construção civil. Então aqui nós tínhamos o dono, ok? Aqui nós tínhamos a empresa. Vou botar o dono, a empresa. Foi colocado também os que se descobriu com as informações da anamnésia e pela constelação, que existiam pessoas que obtinham recursos da empresa mesmo sem retribuir. Como era essa relação? Era o seguinte, como era, o próprio dono permitia que essas pessoas, às vezes até empregados, tivessem um trabalho paralelo à empresa. Então, por exemplo, você tinha um diretor, ele recebia da empresa, mas o dono mesmo do negócio permitiu que ele, empregado, diretor, constituísse uma empresa de empreita, e a própria empresa contratava essa empresa de empreita do seu diretor.
E esse dono fez o seguinte relação com essa empreita do diretor. Fala assim, olha, se você conseguir reduzir significativamente o valor do orçamento, né, o gasto do orçamento, o que vai acontecer? Você vai ter um bônus de 90 mil. Então, o diretor ganhava em torno de 15 mil reais e com a empreita ele tinha a possibilidade de faturar 90 mil reais. Quem vocês acham que ele dava prioridade? Para qual negócio ele dava? A diretoria, que era o cargo dele, dentro da empresa, como funcionário, ou ele como empreiteiro no negócio dele, trabalhando, oferecendo serviços para a empresa. Obviamente, o que acontecia aqui era que essas pessoas se dedicavam mais a obter recursos da empresa e não entregá-la. Então ele era menos diretor e mais empreiteiro. Isso foi um dos exemplos que existia na dinâmica da empresa. Aí o que acontecia? Os clientes estavam lá longe. Elas nem olhavam para a empresa, tá? Nem olhavam para a empresa. E o dono da empresa estava olhando para essas pessoas de recurso. E os colaboradores, que é esse bonequinho daqui, olhavam para o líder. O que acontecia nessa dinâmica? O dono da empresa não olhava para a empresa. Ele estava olhando para outro lugar. É fundamental entender que a postura do dono do negócio, seja qual for o tamanho do dono do negócio, seja, mesmo que se você não se vê como um negócio, você não se vê como um executivo, porque você tem um escritório de advocacia, você tem um salão de beleza, você faz comida para fora, faz marmita em casa, né? Onde está o seu olhar? Onde está o olhar do dono do negócio é fundamental. Então, o que acontecia? Como o dono do negócio não olhava para a empresa, os colaboradores só olhavam para o dono do negócio. Não olhavam para a empresa. O que acontecia? Eles ficavam só obedecendo, encantados com o dono do negócio, mas não serviam ao propósito da empresa. Tá? Quando eles não olhavam para o propósito da empresa, eles ficavam aguardando do dono da empresa o próximo passo, que faria o negócio crescer, que faria o negócio ir adiante. Então, os colaboradores estavam só olhando para o dono da empresa, mas não estavam olhando para o negócio. É fundamental entender que aí a empresa tem a sua alma. Ela não é uma coisa, ela tem é um ser vivo da dinâmica das pessoas e dos negócios, das relações sistêmicas que são trocadas dentro dela. Então, quando as pessoas que estão na empresa, o dono da empresa, os colaboradores, os clientes não olham para a empresa, não veem para a empresa, essa empresa não vai adiante, ela não cresce, porque eles não estão a serviço da empresa, que por sua vez vai estar a serviço do cliente. É fundamental entender que a empresa não existe para o dono. É o dono que tem que estar a serviço da empresa. Quando você coloca o seu negócio e diz assim, para que ele existe? Ele existe para me servir, porque eu sou o dono do negócio, porque eu sou a dona do negócio, esse negócio não vai para frente, ele morre. Ele morre, a alma dele morre, porque o negócio tem que estar a serviço do cliente, tem que estar o que a gente chama no universo sistêmico, no pensamento sistêmico, tem que estar a serviço da vida. Então, o dono que responde a grande pergunta, para que o seu negócio existe? Para que ele existe? Se a resposta for para me servir, para me dar dinheiro, para os meus interesses, esse negócio não vai ter força.
Você vai rodar, 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 tudo vai ser muito difícil, muito árduo, muito custoso. E a probabilidade de ele ir minguando, minguando, minguando é muito grande. E o cliente não vem, e quando o cliente vem, não vem o dinheiro junto. Ele entra, procura, faz oferta, orçamento, mas não sai o pedido, né? Não sai esse olhar. Então, o que aconteceu nessa dinâmica? O dono da empresa não olhava para a empresa, olhava para os outros, os colaboradores. E o cliente estava totalmente fora, nem olhava para a empresa, nem chegava perto. Quando o constelador falou as palavras de cura, essa turminha foi para o lado, saiu desse sistema, tá? O dono olhou para a empresa e o que aconteceu? Os clientes chegaram, os colaboradores passaram a olhar. Ele conta dessa constelação que dias depois, nem deu uma semana depois, ele, ciente disso, ciente do que estava fazendo, né? O dono da empresa mudou certas coisas e já conseguiu recuperar 100 mil reais numa única ação que ele fez. Tamanho foi. Lembra que eu falei que a constelação traz a informação, você reconcilia, ele começou a compreender que ele tinha que voltar a olhar para a empresa, tá? Tinha que olhar para aquilo. O que aconteceu? Os colaboradores olharam, a empresa toda olharam, o cliente olhou, a coisa toda fluiu, porque a alma da empresa voltou, porque o seu dono olhou. Deixa eu colocar aqui o óculos, parece que tem uma perguntinha. Então, mesmo herdando o Zé Rocha, né? Um grande filósofo, gente, um grande professor de filosofia, também sistêmico. Essa dinâmica, mesmo que herdar, a gente vai em outras lives falar sobre herdar um negócio, ou herdar um negócio que não era seu, do seu sistema familiar. Vamos conversar isso, vamos trazer, eu vou anotar essa sua pergunta, justamente para fazer uma live sobre isso, se é uma situação. Aqui, não importa se você herdou a empresa, não importa se você comprou a empresa, existem dinâmicas ocultas, existem outros cuidados que você precisa. Mas, acima de tudo, você precisa entender, compreender que o dono tem que olhar para a empresa. O dono tem que estar a serviço da empresa. Entender que a empresa está a serviço do cliente. Ela vai dar algo ao cliente. E que tudo isso, dono, colaboradores, fornecedores, né, fornecedores, prestadores de serviço, estão a serviço da empresa, que está a serviço do cliente, que está a serviço da vida. Ou seja, entrega algo bom, entrega algo com qualidade e entrega algo que vai ser positivo e transformador para o cliente. Essa é a dinâmica básica. Então, se o seu para quê, hoje responda essa pergunta. Não importa o tamanho do seu negócio, não importa quanto tempo o seu negócio tem. Faça a seguinte pergunta: para que ele existe? Se a resposta dele for para te servir, você precisa mudar sistemicamente a sua postura com muita urgência, porque o seu negócio não vai adiante e eu não estou jogando praga para você. Não é nada disso. É uma questão. Lembra que eu te falei das leis sistêmicas? Elas existem independentemente se você quer ou não, se você concorda ou não, ou se você conhece ou não. Outro caso bastante interessante de constelação
foi o seguinte: teve o dono da empresa, era de uma instituição de educação e extremamente tradicional, que ele herdou, essa empresa de educação, era uma empresa voltada para a educação, e ele herdou, era uma empresa extremamente tradicional e extremamente, enfim, com muitos anos de tradição, de sequência, de existência, né? Aí o que acontecia? Os clientes estavam indo embora, estavam saindo. E ele resolveu falar assim: então vamos inovar, vamos trazer algo inovador. Ele colocou o tradicional e a inovação. E o consultor foi e a coisa não andava, sabe? Apesar da proposta ser boa, a resposta ser boa, a equipe está engajada, enfim, estava focada, não era algo gritante que ia perder a personalidade da empresa, do estilo, mas não andava. E o consultor fez toda uma anamnésia, olhou, verificou, fez uma série de questionamentos e ele não conseguia descobrir por que essa dinâmica não acontecia. Tá? Não vinha na constelação, não vinha a informação. Ele fazia, mas existia alguma coisa na alma da empresa que não tinha a dinâmica. E é tão interessante que às vezes a gente, quando está com o campo aberto e há um movimento de buscar o porquê, de buscar uma solução, né? As coisas acontecem meio por acaso, mas não tão por acaso na companhia. O que aconteceu? O consultor descobriu que o dono da empresa começou a ter anseios políticos. Ele queria entrar na política, ou seja, ele deixou de ver a empresa, ele deixou de olhar para a empresa, ele queria seguir adiante. O que acontecia com essa dinâmica? A alma da empresa foi se perdendo. Foi se perdendo, por isso os clientes iam embora. É impressionante, os clientes vão embora, gente, quando não tem alma na empresa, quando a empresa não tem propósito, quando a empresa não está a serviço da vida. É impressionante. Então, o que acontecia? Não rolava. Não vinha inovação, não vinha crescimento, não fluía. Então, eu já vi isso acontecer em escritório de advocacia, que geralmente tem um anseio político, o escritório definha. E não é aqui, eu não estou falando aqui de, o dono deixou de trabalhar, deixou de cuidar da empresa. Não. O dono continuou indo para a empresa todo dia, continuou despachando, escrevendo, dando ordem, gerindo. Ele está lá, mas a alma dele não está mais na empresa. E o negócio, a organização sente isso. Então, o que eu trago essa reflexão? O Rocha falou aqui, a minha deixa, você foi adiante, Rocha. Exatamente, eu falo que existem, como é que fala? Ditados, né? Uma das grandes provas que o movimento sistêmico, né? Ele é algo que a gente percebe, não foi algo enxotado, não foi algo criado, mas sim é algo que efetivamente existe, que faz parte do nosso universo, que faz parte da nossa sensibilidade. Você consegue perceber algumas leis, você naturalmente tem alguns anseios, né? Justamente são os ditados. E existe o ditado que, como o Zé falou aqui, o gado engorda com o olhar do dono, né? Esse é um ditado que
que corre muito, muito antigo, assim, o negócio o gado só engorda com o olhar do dono. Claro que aqui às vezes pode ser interpretado naquela visão centralista, etc. e tal, mas na visão sistêmica, essa fala, esse ditado é extremamente poderoso, porque ele diz exatamente isso. É esse olhar para a alma do negócio, esse olhar para o negócio, né, que faz o negócio crescer, engordar e ir para a vida. Então, hoje eu trago essa palavra, né, esse ensinamento, esse olhar, que é fundamental. Um dos motivos, sim, que faz com que o negócio morra, apesar de todo o cuidado. E aqui eu estou falando assim, você já fez o planejamento estratégico, você tem um bom produto, você tem um produto inovador, você tem um produto que as pessoas queiram, né? Às vezes você tem tudo isso, mas ninguém quer o seu produto. Aí é outra coisa. Você tem um bom atendimento, você faz propaganda sobre o seu negócio, né? Se você divulga e ele não vai, é tudo muito difícil, muito árduo, né? Você contacta 10 pessoas, uma assim pergunta por quê, o que você quer, male compra alguma coisa de você. Você precisa ver realmente o seu para quê. Para que o seu negócio existir? Para que ele está a serviço? Para quem ele está a serviço? Se ele está a serviço de você, se ele está a serviço tão somente para você, ou a sua alma não está naquele negócio, a sua alma não está naquele momento olhando para aquele negócio, está a serviço da empresa, realmente a alma do seu negócio pode estar moribunda, né, e a caminho da morte. E aí vocês viram, tá? Isso significa que você vai fechar o negócio, acabou o negócio, que não tem mais solução, morreu, acabou? Não. Né? Existe tantas constelações familiares, existe tantos movimentos sistêmicos, acima de tudo a postura. Eu acho que uma das grandes os grandes chaves, tá, de você implantar o pensamento sistêmico na sua vida e no seu negócio é entender a postura. E aqui eu não estou falando uma postura física, né? Ombros para trás, queixo para cima, né? Andar altiva. Não estou falando isso. Estou falando da sua postura de alma, tá? A sua postura dentro de você. Como você se vê naquele lugar, como você se vê naquele negócio, como você vê o seu olhar, o que onde você está efetivamente. Você está dentro do seu negócio? Você está olhando para o seu negócio? Você consegue ver que o seu negócio traz vida para o seu cliente? Aí você fala, que exagero. Ali esses dias uma coisa bem interessante sobre isso, né? De estar a serviço da vida, às vezes parece uma coisa muito holística, né? Assim, eu faço pão, eu vendo roupa, como assim serviço da vida? Aí trouxe, eu não me lembro aonde eu vi para honrar quem trouxe esse pensamento que eu achei muito interessante. Ele fala assim, olha, quando eu vou comprar um pãozinho na padaria, eu não estou comprando um pãozinho na padaria. Eu estou comprando um momento com a minha família. Eu estou comprando o prazer de comer aquele pãozinho com a minha família de manhã, a gente ter comunhão, se tá bem. Eu estou comprando muito mais, né? Então, se aquele pãozinho deixar de ser feito, eu vou perder o meu momento de família, eu vou perder esse momento gostoso de apreciar um alimento em comunhão, no meu grupo familiar, né? Ou aquele que leva o pãozinho para a empresa, aquele café da manhã, cafezinho, que todo mundo chega antes de começar aquela muvuca, né, do dia a dia. Você tá lá com seus colegas comendo aquele pão
e compartilhando, e chegando, e o seu espírito entrando, né? A sua energia entrando para um dia de trabalho. Então, veja, né? Veja o que você está, o que o seu negócio faz. Veja se o seu negócio, aonde ele gera vida, né? O serviço à vida, né? Então, quer dizer, quem faz uma massagem, você tá talvez tirando uma doença, tirando estresse, você está melhorando a relação daquela pessoa com os filhos, com o marido, com toda a dinâmica de empregados. Se você, enfim, você vendeu roupa, você está vendendo autoestima, você talvez esteja vendendo uma sedução, uma reconciliação de um casal. Então existe tanta coisa. Quando a gente vê o nosso negócio a serviço da vida, ou seja, muito mais do que um mero objeto, um mero serviço a ser vendido, ofertado, você está levando isso muito mais. Você está resgatando a alma do seu negócio, você está fortalecendo a alma do seu negócio. Aí o cliente vem, ele vem com dinheiro, tá? Porque o dinheiro é energia, o dinheiro quer ser bem gasto, ele quer estar a serviço da vida. Então, mais do que correr atrás do cliente, é você saber o que você está ofertando e ter alma nisso e olhar o seu negócio. O que vai acontecer? Esse cliente vem, a propaganda dá certo, o boca a boca dá certo, e quando ele vem, ele vai sentir isso, porque alma conecta com alma, e nós estamos falando de pessoas e estamos falando de sistemas. Quando a gente vê que a gente está lidando com isso, com esse movimento sistêmico, nosso negócio flui, ele fica leve, pode ser trabalhoso, mas ele fica leve. Então, gente, essa é a live de hoje. Eu trouxe um dos motivos porque os negócios morrem. Então, recapitulando aí, é quando o dono não olha para o negócio, né? Para a alma do negócio. O olhar, a postura do dono do negócio, seja qual for o tamanho do negócio, seja quando ele entrou, se ele é dono desse negócio, ele precisa olhar para a empresa. Ele está a serviço da empresa. E quando ele não está a serviço da empresa, ele não está a serviço do negócio, ele não está naquele lugar, a alma dele, o olhar dele não está para o negócio morre. E eu vou reforçar esse ditado. O gado engorda com o olho do dono, tá? Então, se você quer o seu negócio prosperando, veja qual é o para quê dele, que ele não seja um para quê a serviço seu, mas sim a serviço do cliente, a serviço da vida. Então, reconstrua, reveja essa sua postura se você estiver do lugar errado. Aí tem tanto fazer uma constelação. Nesse canal mesmo, nesse perfil, eu vou trazer muita informação sobre isso, que você já possa trazer essa reflexão. E desejo a todos um excelente dia. Aos que participaram, obrigada por trazerem perguntas, comentários, estarem aqui comigo nesse momento. Estou muito feliz e muito esperançosa que 2021 realmente seja um ano de atitude, onde a gente possa efetivar sonhos, né, tornando a eles realidades. Muito obrigada para todos. Até logo.